aqui, só pra louvar o Senhor, novamente aqui. Em união, algo bom pode acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Um mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Um bom dia a cada um e cada uma de vocês aqui presente. Nós queremos, neste dia especial, neste domingo, celebrarmos culto de ação de graças. O culto de ação de graças tem por atitude o agradecimento a Deus. Aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus nos possibilita e nos oferece. Sabemos que o dia vem e pertence a Deus. É dele que nós temos todas as coisas e é a ele que nós podemos dar graças. Nós, neste momento, queremos ter um momento onde nós colocamos diante de Deus os nossos agradecimentos, colocar diante dele aquilo que ele tem nos dado e a partir disso também podermos registrar isso. Você tem aí na frente uma gotinha e eu pediria que você pudesse estar escrevendo nela um agradecimento, uma frase de gratidão a Deus e depois que você termine, você pendure ela neste barbante, neste cordão que nós temos aqui na frente. Eu vou deixar um tempo para que a gente possa então escrever uma frase de gratidão, possa a partir disso também colocar uma palavra. A vocês que estão em casa, nós queremos também que você possa estar colocando na tua mente, no teu coração, aquilo que é motivo de gratidão, de louvor a Deus neste momento. Estas palavras, estas frases que nós escrevemos, elas saem do nosso coração, são fruto da bondade de Deus para as nossas vidas, são a sua ação, são o seu cuidado. É certo que nós passamos por momentos de dificuldades, é certo que nós passamos por problemas em nossas vidas, mas aqui nós podemos olhar para aquilo que Deus nos agraciou, para aquilo que Deus tem nos dado apesar das dificuldades, em meio às dificuldades, como Ele tem nos carregado, como Ele tem nos conduzido. No dicionário Aurélio, a palavra agradecer é ter um motivo de gratidão, um coração que compreende não ser possível pelas próprias forças realizar determinada situação. Agradecer pelo trabalho, agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pelo dia, agradecermos por termos nascido e podermos acordar nesta manhã. Diante disso, nós vemos o cuidado de Deus e somos gratos, porque a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso agir, depende do seu amor, depende da sua misericórdia. Assim como vocês podem ver, temos basicamente gotas de agradecimentos, gotas de gratidão, mas juntas observamos a chuva de bênçãos sobre as nossas vidas. Às vezes percebemos muito mais as dificuldades, muito mais os problemas do que as coisas boas que têm acontecido em nossas vidas. É claro, Deus está presente em cada um destes momentos. Deus quer ser aquele auxílio nos momentos em que nós perdemos os nossos chão.
E assim também podemos agradecer por este amor que é sem medida, por este amor que é incondicional. Queremos ser acolhidos pela palavra dos Salmos, um texto bíblico que nos chama a olharmos a grandeza de Deus. Os Salmos de número 46, os versículos 1 a 11, nos dizem assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Despedaça o arco e quebra a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este texto dos Salmos quer nos dizer que somos auxiliados pelo cuidado de Deus, pelo seu amor, e podemos ter um refúgio seguro nas suas mãos. É para Ele que nós devemos correr quando as coisas não estão bem. É para Ele que nós devemos correr quando as coisas estão bem. É para Ele que nós devemos olhar quando precisamos de socorro. É dele que nós podemos ter a certeza de que esse socorro vem. E esta graça, este amor que é demonstrado pelo salmista, foi experimentado por ele e quer ser experimentado por nós hoje, nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. E hoje, nesse culto de ação de graças, nós queremos dar graças ao bom Deus pelo seu cuidado, pelo seu agir nas nossas vidas, pelo seu amor e porque Ele não se limita às dificuldades, aos problemas, mas nos dá a dádiva da vida, a possibilidade de conhecermos e termos comunhão uns com os outros. Assim, nós nos reunimos em culto, em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a termos um momento de confissão. Peço àqueles que podem se colocar de pé. Fechemos nossos olhos, silenciemos diante de Deus. Senhor nosso Deus, queremos nos colocar na Tua presença, primeiramente olhando para as nossas dificuldades, para as nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós deixamos de seguir aquilo que é a Tua palavra, o Teu propósito. Temos neste momento a possibilidade de Te agradecer por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. E ainda assim, pensamos naquilo que nós não temos, pensamos naquilo que nos falta. Nos desviamos, Senhor, de auxiliarmos as pessoas que estão próximas de nós. Buscamos fazer as coisas pelas nossas próprias forças. Perdoa-nos, ó Deus, por sermos egoístas, por termos segundas intenções, por caminharmos pelo caminho mais fácil, ao invés de buscarmos a Tua palavra, de nos arrependermos das palavras que magoam, que machucam, que ferem, das palavras de ingratidão. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós não somos sensíveis à dor daqueles que estão próximos de nós. Perdoa-nos quando nós não seguimos os Teus ensinamentos e buscamos fazer a vontade deste mundo. Queremos nos colocar na Tua presença, arrependidos de tudo aquilo que nos atrapalha no relacionamento contigo.
Seja, Senhor, a nossa vida pessoal, sejam os nossos relacionamentos, sejam, Senhor, mágoas, queixas, iras, angústias em nossos corações. Queremos colocar tudo isso nas Tuas mãos, ó Deus, nos desapegarmos disso e podermos nos sentir aliviados pelo perdão dos pecados. Perdoa, ó Pai, se nós constantemente colocamos pedra nesta nossa mochila e vamos carregando estas dores, estas mágoas, estas palavras que vêm a nos machucar, a nos ferir. Perdão, ó Deus, por não sermos sensíveis, por não buscarmos amar. E perdoa-nos por não termos um coração grato, seja pelo dia, seja pelas coisas menores de nossa vida. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. 1 João, capítulo 1, o versículo 9 nos diz: se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e de toda injustiça. Que assim nós possamos ter a certeza, se nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus, por meio de Jesus Cristo, nos declara que os nossos pecados estão perdoados. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós queremos dar continuidade ao nosso culto cantando os 2 próximos hinos. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol dobrar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol dobrar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol dobrar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. A Deus nós ofertamos a nossa vida, os nossos dons. A Deus nós também ofertamos os alimentos que são como fruto de ação de graça. E no próximo hino quero convidar que nós possamos também ofertar a Deus o nosso louvor e que possamos também fazer as nossas ofertas. Se você tem a sua oferta, você pode colocar nesse cestinho aqui adiante e os seus dízimos e também o envelope amarelo que dá ação de graças. Eu convido a cantarmos o próximo hino de número 73. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar, o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração
por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grande és tu, grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grande és tu, grande és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grande és tu, grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grande és tu, grande és tu. Quero neste momento, então, convidar para um momento de oração e convido o colega Alexandro que nos trará a palavra nesta manhã. Que assim a gente possa ficar sentado ou de pé, como preferirmos, e assim então nos colocarmos diante de Deus. Fecha teus olhos, silenciemos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelo teu cuidado, também porque tu tens estado, Senhor, presente em nossas vidas. Tantas bênçãos têm derramado sobre nós, assim como nós podemos observar naquilo que escrevemos, naquilo que pensamos e sentimos, do teu agir em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Pai, porque em meio aos problemas, às dificuldades, tu nos carrega. Queremos também colocar diante de ti e agradecer o dia de hoje, as nossas vidas. Te agradecer pelo alimento, pela moradia e também pela vida deste teu servo Alexandre. Cuida, Senhor, dele, guarda, protege, carrega, conduz, para que ele possa falar da tua palavra, que o seu coração seja sustentado, seja guiado por ti, que ele possa ser, Senhor, usado por ti, e também assim coloquemos as nossas vidas à disposição de ouvirmos esta palavra, que o nosso coração seja terreno fértil para a palavra do Evangelho, que ela possa encontrar um solo, crescer e dar frutos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. Assim, ó Deus, oramos agradecidos, porque presente estás conosco e podemos viver a nossa vida sob as tuas bênçãos. Te agradecemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. A comunidade pode se sentar. Agora eu vou tirar a máscara para poder falar, senão vai faltar fôlego. Eu estou sozinho aqui na frente, não tem problema. O texto que é base para essa nossa reflexão de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44. Diz assim o texto: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a lhes ensinar muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos até Jesus e lhe disseram: Este lugar é deserto e já está avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus respondeu aos discípulos: Dá-lhes vocês mesmos o que comer. Disseram: Senhor, onde iremos comprar 200 denários de pão para dar todo esse povo o que comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Ide ver. E sabendo-os, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes,
ergueu os olhos aos céus e os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Esse texto fala de um milagre que Jesus fez quando faltava pão, quando faltava alimento. Sempre que eu leio esse texto, eu observo que tem algo especial que nós não conseguimos compreender em sua totalidade. Primeiro, que Jesus estava indo ao deserto com os seus discípulos, porque ele estava cansado, que a multidão estava a todo o tempo junto com eles e buscando ajuda, buscando cura, buscando alimento, e a multidão não dava descanso para Jesus e os discípulos nem para comer. Eles não tinham mais tempo para comer, não tinham mais tempo para descansar, não tinham mais tempo para dormir, porque a multidão estava necessitada. Então Jesus entra no barco com seus discípulos e diz: vamos para o outro lado do lago, vamos para o deserto, vamos ficar a sós um pouco. E aí é uma coisa intrigante que a gente não consegue entender. Jesus de barco, ele deve ter navegado em torno de 6 a 7 quilômetros, não era muita distância. As pessoas que caminharam a pé pela margem do lago precisaram fazer uma volta de uns 16 quilômetros caminhando. Mas quando Jesus chega do outro lado para atracar o barco, a multidão já estava lá. As pessoas que caminharam a pé os 16 quilômetros, é claro que para quem caminha bem 16 quilômetros não demora tanto. Mas eles chegaram primeiro. Então, se Jesus sabia que caminhar a pé chegava mais rápido, por que ele foi de barco? É uma pergunta interessante que fica. Quem sabe Jesus e os discípulos aproveitaram a própria viagem do barco como descanso. Quem sabe os barcos não eram a motor, talvez o vento soprou de modo contrário e esse barco não navegou na direção que Jesus queria de forma tão rápida. Talvez ele fez uma volta pelo mar, pela lagoa, até que pudesse chegar do outro lado. Outra coisa interessante é que os discípulos ficam preocupados na hora que Jesus diz: mas deem vocês mesmo pão e alimento para esse povo comer. Mas Senhor, como é que nós vamos arrumar pão para 5.000 pessoas? Nós não temos nem recurso, nem dinheiro para comprar todo esse pão. A carência era muito grande. Como é que Jesus vai pedir os discípulos para dar pão para 5.000 pessoas no meio de um deserto? Então são coisas interessantes que nós devemos observar. E quantas vezes nós também vivemos, nós trabalhamos e nós pensamos que tudo que temos é fruto do nosso esforço, da nossa sabedoria. E a partir desse texto Jesus vem nos lembrar que nós devemos agradecer pelas dádivas, pelas bênçãos, porque tudo que nós conquistamos nada mais é do que um presente de Deus. É Ele que nos dá as coisas. O texto diz que todos comeram e se fartaram, e sobrou ainda 12 cestos cheios de pão e de peixe. Aqui nós vemos como é maravilhoso a multiplicação do que Deus nos dá. A multidão que não dava tempo para Jesus e os discípulos também lembra a nossa vida corrida. E a nossa vida parece que estamos ligados em tomadas a 220 volts e a gente também não consegue mais parar. E às vezes nós precisamos atravessar um lago, ir para um deserto e conseguir ficar sozinho, dar uma parada e descansar. Nós devemos aprender o descanso, aprender que nós devemos ficar acordado e trabalhar, mas nós também devemos tirar tempo para dormir. Nós devemos tirar tempo para passar com Deus, porque era isso que Jesus fazia quando ele ia ao deserto. Ele ia orar, ele ia estar com o Pai, ele ia falar com o Pai Celestial. Então esse culto de ação de graças é um espaço para nós dizermos: obrigado, Senhor.
Obrigado pela vida, por tudo que nos tem concedido. Obrigado por podermos falar contigo em oração. Ação de graças, como o próprio nome já diz, é ação. Não é só conhecimento, é uma atitude. A atitude de trazer alimentos diante do altar para ser distribuído a entidades que precisam desse auxílio é uma ação. O nosso louvor a Deus é uma ação. Então nós nos aquietamos para ouvir Deus falar, nós oramos e trabalhamos em prol daqueles que estão necessitados e buscamos assim comunhão também com o próximo. O ritmo da vida cristã então acontece entre a alternância de que em um momento nós estamos parados, quietinhos, descansando no Senhor, em outro momento nós estamos em ação, nós vamos ao encontro do necessitado e nós vamos ajudar aqueles a quem precisam. O que significa nesse texto quando nós lemos que Jesus, ao desembarcar, ele olhou para as pessoas e ele viu que elas eram como ovelhas sem pastor? Vocês já pararam para pensar como é uma ovelha sem pastor? O que acontece com uma ovelha que não é pastoreada, que se perdeu do rebanho? Primeira coisa é que uma ovelha sem pastor, ela não sabe voltar para o rebanho sozinha. Ela está perdida e não sabe voltar sozinha. Por isso o pastor tem que deixar as ovelhas no campo, tem que ir atrás daquela ovelha perdida, tem que carregar ela no colo e trazer de volta em segurança. Porque sozinha a ovelha não volta para o rebanho. Segunda característica de uma ovelha sem pastor é que ela não sabe procurar alimento sozinha. A ovelha precisa ser levada até onde está o bom pasto para que ela possa se alimentar. Porque sozinha ela não sabe procurar alimento. Ela vai passar necessidade, ela não consegue se manter viva. Uma ovelha sem pastor também, a terceira característica, é que ela fica vulnerável. Ela pode ser roubada por bandidos e ela pode estar sujeita a ser atacada por alguma fera do campo. Porque a ovelha é um bichinho tão sensível que ela não consegue se defender. Então a vida nos ensina também que não é bom nós vivermos sozinhos. Nós precisamos estar na comunhão do povo de Deus. Nós precisamos estar juntos para assim nos carregarmos nas horas difíceis, nos protegermos. A vida nem sempre é como nós gostaríamos. E eu devo dizer a vocês, a vida quase sempre não é como a gente gostaria. Se hoje fosse nos dada a oportunidade de mudar algumas coisas na nossa história, na nossa vida, quantas coisas de repente a gente poderia se lembrar e dizer, olha, isso aqui eu gostaria que fosse diferente, aquilo ali eu gostaria de mudar, aquilo lá não está bem legal. Tem dores guardadas na alma, o coração está fragilizado. Nós não temos descanso. Quantos dias de inverno, nesse inverno frio que passou aí, precisava se levantar cedo porque tem horário a cumprir. Ervino nem levanta cedo, né? Já fica acordado à noite, nos dias de geada. A irrigação tem que estar ligada para poder proteger as plantas. Quantas coisas que de fato a gente padece, quantas vezes a gente olha as situações de dores ao nosso redor e aí, como os discípulos, a gente não tem os recursos disponíveis para acudir as pessoas ao nosso redor. Nós também nos sentimos como os discípulos de Jesus. Senhor, nós não temos dinheiro para tudo isso. E também mesmo que tivesse o dinheiro, a gente nem tem o pão para ser comprado no meio do deserto. Nós muitas vezes nos encontramos no deserto da vida e não conseguimos proteger, acudir, nós não conseguimos resolver as coisas. Contudo, essa mensagem de hoje, no culto de ação de graças, vai nos lembrar que porque nós somos limitados, porque a gente tem dificuldade, a gente não pode simplesmente abandonar e jogar a toalha. Ver as pessoas sofrendo e dizer, vai-te em paz, mas eu não posso te ajudar. Não dá simplesmente para mandar ir em paz se a gente não ajudou. Fique saciado, mas você não deu o pão. Como é que a pessoa vai ficar saciada se a gente não partilhou o pão com ela? Então,
nós precisamos pensar que o pouco que nós temos, talvez a gente não tenha muito, mas o pouco que nós temos, se nós colocarmos à disposição de Jesus, pode virar muito. Um pouco de paciência dentro da família pode gerar muita paciência. Um pouco de sabedoria pode gerar muita sabedoria. Um pouco de amor e piedade pode gerar uma multiplicação. Um pouco de solidariedade e de partilha pode tornar os nossos cestos também cheios, sobrando um pouco desse amor, dessa solidariedade, da piedade, da sabedoria. E nós aprendemos então nessa dinâmica da fé, de que nós precisamos ir até Jesus, sempre de novo, para nos fortalecermos e encher os nossos cestos. E a gente vai também ao encontro das pessoas, distribuindo os dons que o Senhor nos dá. Assim aconteceu com os discípulos. Jesus podia estar orando ao Pai pela multiplicação do pão e do peixe, e o cesto dos discípulos não esvaziasse nunca. Eles podiam continuar indo distribuindo o pão para os 5.000 homens que estavam ali. Mas os discípulos vinham até Jesus encher o cesto. Iam e distribuíam, o cesto esvaziava. Eles precisavam voltar a Jesus. Se o discípulo não voltasse a Jesus, ele ficaria com o cesto vazio. Mas quando ele voltava para Jesus, o cesto enchia de novo. E daí ele voltava e distribuía mais pão e peixe. E quando esvaziava, ele tinha que voltar para Jesus de novo. E aqui está o exemplo para a nossa vida hoje. A cada vez que nós sentimos o nosso cesto, o nosso coração esvaziar, que nós possamos voltar para Deus, porque é Ele que multiplica as dádivas, os dons, as habilidades em nós. E nós podemos ver o milagre de Jesus se repetir ainda hoje, se nós sempre de novo lembrarmos de voltar a Ele e servir ao outro. Uma coisa interessante também, não adianta a gente só vir a Jesus e guardar o pão para nós. Todos nós gostamos de comer pão fresquinho. Opa, acabou de sair do forno. Esse é o pão gostoso, quentinho, cheiroso. Guardar pão para outra semana fica pão velho, pão mofado, que ninguém mais quer comer. O pão duro. Então a gente precisa pegar o pão fresco, mas também distribuir, não dá para guardar. Vai mofar. Volta para Jesus pegar pão fresquinho de novo. E aí a vida fica boa e o milagre se repete. Para terminar, o texto diz assim: Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, o abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. Por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Que nós possamos sair daqui hoje alimentadas por esta palavra. Que a nossa fé seja fortalecida por esta palavra de Jesus. Que nós possamos sair daqui cheios e cheias de esperança. Que a nossa vida de fato possa estar cheia de vigor. Que o nosso corpo e a nossa alma não desfaleça no deserto. Mas ainda que estejamos no meio do deserto, que nós estejamos na companhia de Jesus, que nós possamos assim agradecer pela vida, pela colheita, pelos alimentos, pela bebida, pela família, pela saúde, pela chuva, enfim, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Abençoados por Deus, sejamos nós também uma bênção, e que assim o milagre se multiplique entre nós e que venha o reino do Senhor. Amém? Convido a cantarmos então o número 13. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória,
ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Queremos assim, então, dar continuidade à nossa celebração, a este culto de ação de graças, onde podemos dar graças ao nosso Deus pela vida, pela saúde, como mencionou o colega Alexandro também, pelo trabalho e por podermos nos voltar a Deus e buscarmos dele para enchermos os nossos cestos. Convido aqueles que podem a se colocar de pé para um momento de oração final, oração de intercessão. Queremos colocar diante de Deus, lembrarmos as situações aqui presentes. Da igreja perseguida. Lembramos da igreja perseguida. Mais algum motivo a se levantado? Lembrando da Ivone, que lembra aqui, né, que está internada ainda, já sabe. Ivone. Daquele também que nós Que é uma amiga nossa, foi minha professora aqui em Tangará e ela não está bem também. Então assim nós queremos nos colocar diante de Deus. Feche teus olhos, silenciemos. Deus de bondade e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti, assim como os discípulos se colocaram diante de Jesus para encherem os seus cestos. Nós necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos Te dar graças porque Tu nos alimentas, nos sustenta, nos dá saúde, nos dá o trabalho, nos dá as pessoas que estão próximas de nós, que nos carregam, que nos auxiliam, que são ouvidos no nosso sofrimento, na nossa dor. Queremos Te agradecer, ó Pai, por todas as dádivas que Tens derramado sobre as nossas vidas. Emprego, família, saúde, proteção. E assim queremos nos colocar diante de Ti, intercedendo por cada uma das situações que nós temos. Lembramos das famílias que passam por problemas de saúde, que estão internadas. Olha, Senhor, por estas pessoas, pelas pessoas desta comunidade que estão passando por esta situação neste momento. Olha pela família, dá apoio, coloca a Tua mão, protege-os, conduz, dá paciência, e assim que eles possam buscar em Ti a força, possam buscar em Ti, Senhor, do Teu amor e da Tua misericórdia. Que o Senhor seja rocha firme na vida deles e que possam se sustentar unicamente na esperança de que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador e tem poder para salvar. Conduz e consola, Senhor, as famílias enlutadas, em especial a família Coelho. Tu sabes, Senhor, a situação em que eles passam. Carrega-os nas Tuas mãos, conforta-os, auxilia neste momento onde a angústia, onde a dor, onde a solidão passa, Senhor, por suas mentes, pelo seu coração. Lembramos também, ó Pai, da nossa sociedade que está passando por este momento de Covid. Esteja auxiliando as famílias que estão em recuperação. Também, Senhor, todo o processo de vacinação colocamos nas Tuas mãos
para que Tu estejas à frente de todo esse projeto. Lembramos da igreja perseguida, de todas as situações que estas famílias passam, do abandono, da situação onde elas não podem falar da Tua palavra e muito menos aquilo que elas mais querem é poder louvar e falar no Teu nome e estão proibidas. Esteja, Senhor, com elas, dando apoio, confortando e carregando nestes momentos. Que Tu sejas, Senhor, esta esperança, esta rocha firme. Queremos também nos colocar nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, pedindo o Teu auxílio e o Teu consolo. Assim como nós ouvimos na Tua palavra que foi lida e pregada, de que nós podemos buscar em Ti, Senhor, o alimento, e hoje ainda o milagre pode se repetir, que o nosso amor se multiplique, que a nossa paciência se multiplique, que a nossa honestidade se multiplique e que a nossa solidariedade se multiplique. Assim, ó Deus, coloca em nossos corações, alivia as nossas dores e nos conduz para o Teu caminho, para a Tua verdade, e possamos assim nos sentirmos carregados, conduzidos nas Tuas mãos. Tudo aquilo que nós não conseguimos expressar por palavras, queremos colocar na oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos assim receber a bênção do nosso Deus, que possamos colocar as nossas mãos na posição de receber, para que assim possamos perceber o agir de Deus sobre as nossas vidas. Que a terra vá fazendo o caminho diante dos Teus passos, que o vento sempre sopre sobre os seus ombros, que o sol aqueça o seu rosto, que a chuva caia suavemente sobre os Teus campos. E até que voltemos aqui nos encontrar, que Deus te guarde na palma de sua mão. Vamos em paz e demos graças ao Senhor. Amém. Queremos ainda nos despedir deste culto cantando o nosso próximo hino. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, teu Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, teu Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amiga, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, teu Salvador? E tu, amiga, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, teu Salvador? Então tenham todos assim um abençoado fim de semana, uma abençoada semana pela frente, e até o nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus assim nos permitir.